Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Mesa Redonda. Olá, internautas, estamos em rede em tempo real com mais uma Mesa Redonda. No programa de hoje, as presenças do produtor cultural Ivan Compensa de Souza, filho do saudoso Enfio, grande cartunista, inesquecível. Também participa dessa mesa redonda o escritor e sociólogo Márcio Malta, coabitando o Nico Sargista, que é a mesma pessoa. Aqui ainda por esse Sindipetro RJ, João Leal de Araújo, assessor desse sindicato, e ainda a nossa amiga jornalista Fátima Lacerda, da Agência Petroleira de Notícias. Sejam bem-vindos a todos a essa mesa redonda. Eu vou começar abrindo o microfone para o produtor cultural Ivan Compensa de Souza. Ivan, muita saudade, Ivan. Microfone. 20 anos sem Enfio. São 20 anos e que, acho que para mim, que estou trabalhando diariamente com as coisas dele, ainda fica uma coisa muito forte. Então a coisa ainda fica muito viva na minha memória, né? Na memória da... Na verdade, Enfio não morreu, né? Na verdade, ele fez uma passagem e continua alegrando a gente. Aí até hoje eu consigo ver as tirinhas, né, do Enfio, né, Urubu. São, né, fantásticos os personagens criados pelo Enfio. E ele... né, raça de urubu. Ele era flamenguista. Esse urubu veio da paixão pelo Flamengo do Enfio, né? Não é, Ivan? Isso. Ele veio por uma paixão. Na verdade, a coisa do urubu vinha por uma paixão que ele tinha do povo. Ele tinha uma paixão pela reação popular, pelas coisas do povo. E não existe nada mais popular no Brasil, né, do que o Flamengo. Então, é uma coisa que quando ele veio aqui para o Rio, ele se apaixonou de cara pelo Flamengo, veio trabalhar num jornal dos esportes, né? Então, se apaixonou pelo Flamengo, pela aquela coisa da movimentação de pessoas, né? Do povão mesmo. E em seguida resolveu brincar com os mascotes dos times que ele não concordava. O mascote do Flamengo era o Popeye, então ele não concordava com um personagem americano, de um país que nem de futebol gosta. Muito bem sacado, né? Fosse símbolo do principal time do brasileiro. Então, ele já falou assim, não, vamos mudar isso aqui. E nessa coisa da brincadeira que tinha-se entre as torcidas, de chamar a torcida flamenguista de favelada, que ainda existe, né, isso, criou-se essa coisa do urubu numa cena aí, muito conhecida, que foi quando, num jogo do Flamengo e Botafogo, que a torcida do Botafogo soltou um urubu para sobrevoar a favela, né, que era a torcida do Flamengo, com uma bandeira do Flamengo amarrada na perna do urubu, e ele ficou sobrevoando, e nesse jogo o Flamengo deu uma goleada no Botafogo. E aí pegou, né? E no dia seguinte meu pai tacou um urubu com a camisa do Flamengo no Jornal dos Esportes. Perfeito. Isso aí pegou, e ele resolveu brincar mais ainda. Pegou os apelidos que eram xingamentos, que eram bacalhau, era o pó de arroz. Opa, tô eu aí, hein? Tô nessa, hein? Pó de arroz. E ele transformou os xingamentos e ofensas no mascote das torcidas, oficial das torcidas hoje em dia, né? Legal. Essa história, Ivan, ela nos remete aqui exatamente ao trabalho, né, do nosso Márcio Malta, que é o autor do livro Enfio Urubu. Não? Não. Mas tem me disseram que você está lançando um livro aqui, não é isso mesmo. Não é esse aqui, que você me passou, eu achei que fosse esse aqui, viu? Eu passei por conta dele estar falando do futebol. Esse foi o último livro que eu lancei, o mais recente. Esse aqui foi lançado por você. O mais recente, uma coletânea com a chave do urubu, que não fizemos ainda nem o lançamento oficial, estamos conversando,
iniciando uma conversa lá com o pessoal para ver se a gente lança lá na Gávea, fazer uma festa lá na Gávea, o lançamento. Você também livro. É Flamengo? Flamenguista? Sou flamenguista. Herança, né? É. Essa coisa de futebol é de pai para filho, né? Eu brinco, sou irmão do Urubu, né? São duas criações da mesma pessoa. Pois é, deixa eu me desculpar aqui com o Márcio, que eu troquei as bolas aqui, mas na verdade o Márcio é autor do livro Em Fio, o humor subversivo. E a gente vai estar trocando essa bola também com o Ivan, falando sobre a questão, a importância cultural do Em Fio, né, no nosso contexto cultural. Mas eu queria também dar a oportunidade do Márcio falar um pouquinho sobre essa participação dele nessa mesa redonda. Certo. Eu vou ter a oportunidade de lançar o livro, como você falou, chamado Em Fio, o humor subversivo, e ele pretende fazer um recorte da obra política do Em Fio, porque o Em Fio, ele teve uma importância muito incisiva no combate ao regime militar. Então, alguns movimentos, como a anistia, onde ele tinha o seu irmão Betinho como um exilado político, ele teve uma atuação muito forte. A questão da Direta Já, também ele foi um dos idealizadores do movimento, teve também uma contribuição, até mesmo lançando muitos livros nesse sentido. E o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas até se espantam quando me veem que eu tenho apenas 25 anos. É isso que eu ia falar, você é muito novo para estar tocando nesse assunto. Esse assunto para galera aí um pouquinho mais barbada, lá dos 50 para cima. Muita pesquisa nesse trabalho, A né? oportunidade de conviver com o Em Fio não me foi dada, porque quando o Em Fio faleceu eu tinha apenas cerca de 6, 7 anos de idade. 5 no caso, que eu vou completar. Então vamos começar já, eu vou começar já provocando você. O que te levou a procurar esse lado político do Em Fio? O que te levou a se interessar por essa fase negra, né, da realidade brasileira, Márcio? Certo, como você falou, além de sociólogo, eu sou chargista. Então, realmente, o interesse pelo Em Fio se deu quando eu comecei a atuar como cartunista, e pela semelhança até mesmo do meu traço também ser um pouco ágil, ser um traço rápido, objetivo, nervoso, um traço nervoso, sem muito rigor acadêmico, que o Em Fio sempre ressaltou muito bem essa questão também, que a ideia tinha que vir antes do desenho. Ele sempre deu prioridade para a sua concepção política. A partir desse momento, a princípio, como um jovem, cerca de 16 anos, eu iniciando como chargista, algumas pessoas comentando, eu fui atrás dessa obra desse cartunista Em Fio, e desde então, esses vão cerca de 10 anos, eu venho colecionando a obra do Em Fio, e como eu falei também, eu sou sociólogo, então eu pretendo na minha obra casar essas duas personalidades, a minha formação como sociólogo, onde eu pretendo ver essa questão dos tempos da ditadura militar, esse período tão sombrio da nossa nação, e casar também com a minha intervenção como chargista e trazer um pouco para esses jovens, porque a coleção é de uma editora chamada Expressão Popular, é uma coleção chamada Viva o Povo Brasileiro, e ela pretende justamente levar para jovens de assentamentos sociais, jovens que tenham militância política, esse trabalho que eu costumo falar que infelizmente é pouco conhecido da nossa juventude, inclusive militante. Candal, você me permite um comentário? Porque o Dico, ele terminou recentemente um mestrado em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, foi pela UF que você fez, pela UFRJ. Está iniciando um doutorado em ciência política pela UF. E o Em Fio foi tema do seu trabalho, né? E agora no doutorado você vai continuar mergulhado nessa discussão em torno da questão O meu mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar charges políticas, não principalmente o Em Fio, mas como eu falei, a minha paixão pelo Em Fio, porque eu costumo casar a paixão quanto à pesquisa, como o Candal falou, ao longo desses 10 anos eu consegui acumular boa parte da obra do Em Fio. Então o Em Fio também costumava conceder muitas entrevistas, e nessas entrevistas ele costumava se revelar bastante. Então uma das principais contribuições para a minha obra como pesquisador é, sem dúvida, esse acervo que eu tenho do Em Fio, e uma questão também que é pouco ressaltada é a importância do Em Fio para a comunicação, porque ele foi o que se chama hoje em dia de homem multimídia, na época dele não tinha. Ele chegou a trabalhar na TV Globo sem fazer concessão à TV Globo, é importante se falar, porque muitas vezes
pode haver esse espaço para críticas, mas o Enfiu teve uma participação, digamos, ele levava pessoas que contribuíam para a esquerda. Plínio de Arruda Sampaio deu entrevista para ele na TV Homem, que era uma espécie de bloco que ele fazia da TV Mulher na Rede Globo, e o Enfiu chamava pessoas da técnica. Realmente o Enfiu, ele sempre surpreendeu. Se a gente quiser definir o Enfiu, a gente pode definir ele como uma pessoa surpreendente, e toda a obra dele, eu costumo dizer que ela é muito pautada em termos críticos. Até mesmo quando ele estava falando de futebol, como disse o Ivan, ele fazia uma interação das torcidas voltadas para a atuação social. Porque os flamenguistas eram vistos como favelados, o pó de arroz era o pessoal de Ipanema, a elite. Então ele conseguiu até mesmo fazer uma espécie de junção de Povel, aquele Povaléu, que eram os flamenguistas, se não me engano, com o Botafogo. Ele fazia uma coisa que já é uma preocupação hoje, e você vê que em 68, portanto há 40 anos atrás, ele já se preocupava, que é a coisa da violência. Então, os principais personagens da história eram o Urubu e o Bacalhau, que eram cúmplices, eram como se fossem torcedores, amigos, mas rivais, um implicando com o outro, fazendo aquela brincadeira que nós fazemos, sadia. Aquela brincadeira que a gente faz com os nossos amigos, mas eram os dois que se juntavam para implicar com o pó de arroz e o Cri-Cri, que era o Botafogo. Que era o Botafogo, é verdade. Olha só, pela risada, o João Leal é botafoguense? Não, sou flamenguista. Flamenguista, né? Agora, então Leal... ele já se preocupava isso, juntar as duas torcidas de maior rivalidade, para brincar. Para que vocês vão brigar? Vão implicar com as pequenas, com as torcidas que são um pouco menores. Então, o que tem não tem tanta rivalidade, tem uma diferença menor, mais ou menos, mas principalmente porque não tinha tanta rivalidade. As rivalidades mesmo de violência, até hoje, é mais Flamengo e Vasco. Então ele já fazia isso há 40 anos atrás. Eu vou aproveitar esse gancho que você colocou muito bem, a questão de 68, né, que ele teve uma visão fantástica a visão crítica do Enfiu, principalmente com relação a esses anos de chumbo, né, foi muito boa. E com certeza o João Leal também viveu isso, né, de uma maneira muito viva. E tem certeza absoluta, Leal, que ainda está bem acesa na tua lembrança essa passagem do Enfiu, bastante sarcástica, por sinal, com relação à ditadura militar. Fala um pouquinho pra gente, como é que você percebeu? Você acompanhava as tiras? Com certeza. Um dos grandes... Pasquim, e exatamente falar aí, lembrar do Pasquim, ele também foi um dos parquinistas, né, quer dizer, um dos fundadores do Pasquim, né, quer dizer, e o Pasquim era aquela coisa, acho que tinha duas coisas que a militância naquela época aguardava sempre: o próximo número do Pasquim e uma música do Chico Buarque. Exatamente. Né? Isso. Que vinha sempre com o seu cara, era a nossa voz, era a voz da militância e tal, né, quer dizer. Mas eu queria lembrar, primeiro eu também até falei para ele quando vi ali, você é muito jovem, né, e eu acho que isso é muito bom. Muito legal. Eu acho que mostra aquela primeira coisa que a gente falou aqui, o Enfiu não morreu. Eu acho que quando tem um jovem assim, igual o companheiro ali que está, mostra exatamente isso, quer dizer, a juventude hoje, a gente está até com uma preocupação, a gente está vendo que essas últimas gerações da juventude brasileira pegou um momento muito ruim. É um momento de despolitização. Eu não sei se vocês estão dentro do movimento estudantil. O movimento estudantil representa isso também, quer dizer, a despolitização do próprio movimento sindical, do movimento estudantil. Mas eu queria levantar mais duas questões importantes, que o Enfiu foi um dos grandes colaboradores na imprensa sindical, né? E aí o Stocker foi uma coisa muito importante, né? E na questão política mesmo, ele foi um dos fundadores também do Partido dos Trabalhadores. Sim. O Enfiu foi um político que se engajou num certo momento num partido político mesmo. Não se filiou, né? Não ficou só, mas foi um dos caras que teve na primeira e ele brincava comigo, Convenção Nacional de Fundação, assinou o livro lá e tal, quer dizer. Ele teve um certo momento uma participação política partidária mesmo. E ele foi o criador da estrelinha do PT. Ele que criou, inclusive, essa estrela que foi
criada exatamente... Que saudade desse PT, hein, meu Deus do céu. Eu sinto muita falta desse tempo, hein? Olha, a montagem dessa estrela é montando a estrela, que fazendo como se fosse uma estrela, da onde surgiu essa estrela. Foi uma arte que ele fez de um monte de graúnas, juntando e formando uma estrela. É a campanha do Lula, né? São dezenas de graúnas formando... Agora, como é que são as coisas, né? Você acabou de colocar aí também uma coisa que eu estava aqui na ponta da língua, graúna. Que fantástico personagem que ele criou. Vamos falar um pouquinho, eu queria até provocar o Márcio aqui. Posso até falar uma coisa aqui? Pode, claro. Dessa coisa do PT que eu acho interessante, que foi uma das coisas que ele comentou comigo, de coisa. Estou fazendo do PT, ele foi um dos 101 fundadores do PT. Tá, e ao mesmo tempo nunca foi filiado ao PT. Nunca se filiou. E falava, e todo mundo falava, inclusive ele, falou, não tem ninguém mais petista do que eu. Pode ter alguns tão petistas quanto eu, mas não tem ninguém tão petista quanto eu. Só que eu não vou me filiar porque aquela conhecida metralhadora giratória dele, né, que o pessoal comendo, criou muito agora, depois da morte dele, nos últimos 20 anos, e ele comentava já, eu não vou me filiar porque eu quero ter minha liberdade de criticar. Porque assim como no futebol, eu acho que foi um grande aprendizado para ele, que no futebol as coisas eram muito imediatas. Ele fazia umas críticas no Jornal do Esporte na sexta, no domingo o pessoal estava gritando no Maracanã. Eram 2 dias depois, às vezes no dia seguinte. É verdade. Inclusive ele largou o futebol por causa disso, porque na época eram 150 mil pessoas no estádio, e ele começou a ficar com medo do que ele poderia provocar. Falou, daqui a pouco alguém entende alguma coisa errada, que pode ser uma catástrofe. Acontece uma tragédia ali no Maracanã, não quero ser responsável. Ele falou que começou a ser uma tortura, que ele fazia a charge em meia hora e ficava 2 horas olhando de que maneira podia interpretar aquela charge para não dar algum problema lá no Maracanã. E na parte aí do PT, né? Do PT, ele queria criticar. Assim como ele criticava muito o Flamengo, ele criticava muito o PT. O PT pisava assim na bola, ele estava lá criticando. Ele me contou exatamente que ligaram uma vez, que fez uma charge por causa de um problema lá com alguém do PT, não me lembro quem é na época, e ele falou, ligaram reclamando, como é que você bota no Globo uma charge falando mal do PT? Falou, não fizeram besteira? Eu vou criticar, você é o primeiro. Eu não vou ser nem o segundo, eu vou ser o primeiro a criticar. Eu queria fazer uma colocação. Eu, assim, como mãe e mulher, eu tenho um lado muito emotivo também, né? E fico, assim, muito tocada. O trabalho do Ivan me lembra um pouco o trabalho da mãe do Glauber Rocha, que depois que ele faleceu fez um trabalho belíssimo de resgate da memória. Então é uma coisa interessante você ser filho e ao mesmo tempo admirador e fã, né? Porque esse ano, Ivan, nesses 20 anos sem fio, tem uma série de iniciativas, eu queria que você falasse um pouco disso, uma série de livros sendo lançados, parece que vai ser lançada uma coletânea, me parece que a irmã do Enfio também tem um projeto, além do trabalho do Nico. Isso. Uma série, um conjunto. Vai ser o ano do Enfio. Com muita razão. Então eu queria que você falasse um pouco disso tudo e particularmente registrar, que me emociona muito ver, acho lindo, porque é um trabalho de amor, uma dedicação. Você tem dedicado a sua vida, em grande parte, a manter viva a memória desse brasileiro maravilhoso que foi seu pai, né, que deixou uma obra fantástica pra gente. Manda bala, Ivan. Foi uma coisa que para mim, eu comecei, e à medida que eu via pessoas, cada elogio que eu recebia, cada retorno que eu via, isso ia me fazendo realmente, tomando força para realmente não desistir, porque era uma proximidade que até pela vida maluca de artista, que é um artista, que cada hora está num lugar, eu não morava com ele, então eu falava, eu virei fã porque metade das coisas que eu via dele, eu via através da imprensa. Então, como eu não estava vivendo o dia a dia, eu vivia metade do meu contato com ele foi através da imprensa. Então, eu me sinto em certas vezes até mais próximo dele hoje do que eu era antes, porque eu estou vivendo todo dia, toda hora, cada minuto, com ele do meu lado. E em cima disso, você vê, eu fiz a exposição
do Enfio do Brasil. São quanto? Qual foi o legado, né? O acervo, o que ele deixou aí? Quantas charges? A gente pode chutar aí mais de 20 mil charges? Eu tenho pouco mais de 15 mil desenhos originais comigo. Quer dizer, isso aqui é o acervo dele. Eu tenho um projeto para fazer catalogação que está aí, que eu devo estou formatando aí para fazer a catalogação, para apresentar, para conseguir apoios para fazer, que é para catalogar, pesquisar e ver o que está faltando dentro desse acervo, porque não está catalogado, eu não sei o que foi publicado, nem aonde, nem quando. A gente já falou de apoio sobre esse trabalho que você está tendo, você está tendo algum apoio? Por enquanto não, a única grande iniciativa... É um trabalho solo. A única grande iniciativa foi essa que deu inclusive uma das coisas que deu uma gratificação muito grande, foi ver que foi essa do Enfio do Brasil, que é esse apoio do Banco do Brasil, que acreditou no projeto. Petrobras não está apoiando o projeto? Ainda não. É um parceiro interessante. Estou produzindo uma série. Vamos fazer a propaganda aqui. Estou produzindo agora uma série de projetos de exposição, a catalogação. Tem vários projetos que eu estou fazendo que eu depois dou até mais ou menos a lista aqui do que está sendo feito. Então esse do Banco do Brasil, eu cheguei a ter contato com uma pessoa que foi me procurar, um garoto de 14 anos, com uma bolsa de quase 1 metro de largura, daquela de nylon, cheio de coisa de sebo, livros, revistas, coisas de Parece sebo. Que o Globo até hoje publica, ele nasceu 5 anos depois, isso tem 1 ano, ele nasceu 5 anos depois da morte do meu pai, e ganhava R$50 por mês num estágio e gastava em sebo. Olha que legal. Comprando livro, às vezes era uma coleção que ele comprou de 3 livros, que ele comprou os 3 livros, porque o cara só vendia os 3 livros, porque num deles tinha as chaves do meu pai. Eu vou conversar agora um pouquinho então, isso dá uma gratificação. Isso dá uma dimensão também, né? Aí eu comecei a fazer, teve esse apoio, e para esse ano, quer dizer, como você perguntou, quais são os projetos? Que eu falo que eu não considero nenhum ano, isso é um biênio, que são esse ano, que são os 20 anos da morte dele, e o ano que vem, que ele estaria completando 65 anos. Pô, então eu vou juntar. Não ia pagar mais ônibus. Já. Vai dar gratuidade. Já podia ir no Maracanã ver o Flamengo de graça. De graça, exatamente. Bom. Mas então tem várias exposições. Essa é Enfio do Brasil. Esse modelo para as capitais que eu estou fazendo, uma grande exposição que eu estou ainda vendo para rodar outras grandes capitais, como ir para o Sul, Porto Alegre, Curitiba, passar Belo Horizonte, que ainda não foi, Goiânia, e o Nordeste todo, Natal, Fortaleza, Salvador, quer dizer, passar por essas capitais, e eu fiz uma versão compacta dessa exposição, mais acessível para as cidades do interior, que eu estou começando aqui, interior do Rio, interior de São Paulo. Eu ainda vou voltar a falar com você sobre essa tua trajetória aí, esse teu trabalho, até porque o teu trabalho é de produção cultural e tem uma ligação em juntar o útil ao agradável, né? Uhum. Ainda vou te perguntar, vou voltar aqui, vou fazer uma ponte rapidinho aqui com o Nico, porque tem 2 perguntas que ficaram no meio do caminho que eu preciso resgatar com ele. Primeiro, a questão do Graúna, que na minha visão foi um dos grandes personagens do Enfio. Eu queria que você comentasse como chargista e como sociólogo a questão do Graúna. E quero botar uma pilha aqui no João Leal, que também é nordestino. Isso tá né? Então, exatamente, porque... E entre a surpresa do Enfio, que era sempre, ele teve a sua fase nordestina, inclusive morou no Nordeste, Natal, né? Morou em Natal e criou aqueles personagens que são exatamente o representante, lá do norte, a Graúna, o Zeferino e o Bode Orelano. Cada um teve uma... O Bode Orelano ele criou na fazenda do Elomar. Um bode da fazenda dele comeu um livro dele lá. Que beleza. Que é o criador de cabra lá, era um livro desse. Vamos fazer uma interpretação sociológica desse episódio aí, O Enfio costuma falar que sempre teve muita ligação com o Nordeste do nosso país, porque a família dele é do norte de Minas Gerais. Então o norte de Minas Gerais já é um pouco uma região de caatinga. Então é até mesmo sociologicamente importante quando você fala, porque ele diz que sentiu falta disso, principalmente quando ele vivia no Rio de Janeiro, dessa coisa mais quieta, aquela coisa assim de meio-dia, bastante calma, aquela coisa bem mais tranquila do que
ele vivia aqui, por exemplo, em Copacabana. Então, duas coisas influenciaram muito ele. Uma delas foi a questão do Betinho, o irmão dele, ter dado o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, a partir do momento que ele leu Os Sertões, de Euclides da Cunha, olha só que sacação, porque às vezes a gente observa uma charge, a gente pode achar que é apenas meia dúzia de traços, alguns rabiscos, mas por trás daquilo ali, tudo, existia no desejo do Enfio de resgatar uma parte do nosso país que muitas das vezes ela é esquecida em detrimento do Sul, né? Do Sul Maravilha, que ele chamava. Então ele quis valorizar, até mesmo porque existia aquele problema, quando a gente estava no regime militar, quem se nacionalizava muito, quem defendia muito nossa nação eram os militares, que era o principal inimigo dessa esquerda combativa que eu falei. Então, a partir do momento que ele tenta achar algum símbolo nacional, ele volta os olhos dele para a Caatinga. E a partir desse momento ele faz esses personagens. E uma outra questão também que ele fala bastante é que ele queria criticar aquela esquerda que estava indo fazer luta armada, porque ele já tinha uma concepção que divergia um pouco, porque ele achava que, na verdade, a gente não tinha que importar tanto esses modelos políticos. Os militantes conversavam muito de maoísmo, de marxismo, e o Enfio queria trazer uma coisa da Caatinga, Lampião, através mesmo de bode, que comia livro. Isso. E eu sempre costumo falar também que, conjugada essa questão política do Enfio, o traço dele passava muita emoção, porque você conseguia se emocionar com os personagens dele. A partir do momento que ele fazia esses personagens passando um sentimento, por muitas vezes, como o companheiro falou, os militantes iam acordar já pensando em ir na banca, porque esperavam aquela coluna do Enfio, na revista Isto É, no Pasquim. Então era um pouco de sopro de esperança de que aquilo tudo podia mudar e podia ficar melhor. Você se identificava com ele, com essa parte nordestina? Bode Orelano, por exemplo. Muitas. Falta d'água. É muito com que nos identificar com ele. A questão de ser flamenguista, de ser petista e de ser nordestino, assumido, que ele também passou uma época no Nordeste, né? Quer dizer, então foi muito importante. Além de funcionar como um símbolo nacional, aqueles personagens do Nordeste, eles criticavam e colocavam a questão da política do coronelismo do Nordeste, a questão do latifúndio, a falta d'água, o imperialismo através de personagens, como por exemplo personagens da Disney. Que acho que ele vivenciou isso mais até quando morou no Nordeste, conhecer mais a política clientelista. Inclusive o Enfio foi um pouco cigano, porque ele viveu em diversos locais e conheceu locais que para hoje, inclusive, nossa realidade que é global, são locais até hoje muito difíceis. Ele tem 2 livros especialmente, que é um Enfio na China. Essa história que é o Enfio internacional. Ele tinha um pouco de esperança ainda que o regime comunista, ele foi logo depois da morte de Mao Tse Tung, ele tinha um pouco de esperança que o regime comunista da China traria realmente uma sociedade mais justa, mais digna, mas realmente quando ele foi para lá se decepcionou um pouquinho pela falta de crítica, por exemplo, dos chargistas em relação ao governo chinês. E a outra questão que até estava comentando com a Fátima, que ele foi aos Estados Unidos e também, para se tratar também questão de saúde e abrir um novo mercado de trabalho que ele conseguiu com muita valentia, mas ele voltou um pouco decepcionado dos Estados Unidos por conta de conviver com tudo isso que a gente conhece de egoísmo, de falta de humanismo. Ele pôde viver de perto o que era Nova York. E o companheiro está falando que o Enfio, quando retornou ao país, foi para o Nordeste, foi justamente porque ele volta para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio de Janeiro de Nova York, ele tem a seguinte sacação: o Rio de Janeiro ainda não é Nova York, mas já está se encaminhando para ser. Então eu vou fugir para Natal. Via de Barra. Ele foi para Natal para tentar vivenciar e fez muitos amigos, inclusive. Nós estamos conversando com o Ivan Cosenza. É italiano? É italiano. Ivan Cosenza de Souza, filho do Enfio, produtor cultural. E também conversamos com o Márcio Malta, escritor e sociólogo, que é a mesma pessoa, o Nico, que é chargista também conhecido como Nico. Participam dessa mesa redonda o assessor desse Sindipetro, João Leal de Araújo, e também a jornalista da agência petroleira de notícias, Fátima Lacerda. Fala, Fátima. É uma breve lembrança que eu tive. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Enfio e conhecê-lo pessoalmente no Globo, já na década de 80, mais ou menos. Início de 80. E aí eu me lembro de uma passagem, eu estava conversando justamente com o Nico sobre isso, que ele voltou profundamente decepcionado dos Estados Unidos com a democracia americana, não gostou
porque queriam mexer nos personagens. Eu me lembro que eu li um artigo, uma crônica na época, uma entrevista do Enfio, em que o Fradinho, o alto tinha que ser o esperto, porque o biotipo do nórdico, do americano, e o baixinho é que tinha que ser o bobão. Porque eu me lembro que ele fez uns comentários, eu não sei se o Ivan confirma isso, Nico, que se aprofundaram um pouco mais no estudo da obra do Enfio, mas que eles tentaram interferir no trabalho artístico dele para publicar lá nos Estados Unidos. Confirma isso? Tinha isso. Esse dado que você está falando aí, eu ainda não tinha escutado falar. Mas foi uma coisa que tinha. Os personagens não podiam ser os traços soltos como ele fazia, tinha que ser o traço fechado. Tem que ser o padrão. É aquela democracia americana, que pode ser o que você quiser, desde que seja do jeito que a gente está dizendo. Exatamente. Pode ser o que quiser, desde que seja daquele jeito. Então é aquela história dessa democracia americana, que é meio uma lavagem cerebral entre os americanos, que faz com que não haja uma censura, o governo lide com a população de uma tal maneira que ele não precisa censurar quase nada, porque ele já trabalha com a população de uma tal maneira que a população mesmo já censura. Então qualquer coisa que fale contra os Estados Unidos, não importa se seja verdade ou não, aquilo é abafado. É tabu, né? Uma autocensura, aquilo é abafado, né? Que é a pior das coisa, censuras. você vê certas coisas que eles falam, como que eu falo, são coisas que sempre foram perigosas na humanidade, que é o fanatismo. E o fanatismo está sempre ligado principalmente à religião. E só em 2 casos não foram, que foi na época do Hitler, e o fanatismo nacionalista, que seria do Hitler e americano, que é uma coisa que são os melhores do mundo. Os campeonatos locais são os campeonatos mundiais. O Enfio era ateu, não? Ele se dizia ateu. Ele teve uma educação católica muito rígida, né, por parte da mãe, mas ele se dizia ateu, ele não tinha. Exatamente. Mas isso eu brinco muito também, eu falei, para uma pessoa religiosa, não poderia ter um ateu que a pessoa pudesse se orgulhar mais, porque eu brinco muito isso, quer dizer, fala assim, para a pessoa religiosa, eu acho que vai ter muito mais importante o que a pessoa faz e se acredita ou não. Acho que Deus não dá muita importância se a pessoa está acreditando ou não nele. Sim, sobre o que a pessoa está fazendo. Ele acredita em mim, mas mata, rouba, o que adianta? Deus acredita nele, é o suficiente. O Enfio ficou muito... O Enfio foi muito ligado aos frades dominicanos, por conta também, o começo da atuação política, tanto do Enfio quanto do Betinho, foi na Juventude Estudantil Católica. Então, o primeiro cartoon que ele publicou, por exemplo, foi num jornalzinho da JEC. A partir do momento que ele teve contato com os frades dominicanos, que eram aqueles frades que faziam voto de pobreza, ele se baseou para fazer os personagens fradinhos. Inclusive, acho que se inspira nos frades dominicanos, que ele teve convívio, que era aquela religião mais voltada para a justiça social. E não somente aquela religião da culpa. Então, a partir desse momento que ele tem contato com os dominicanos, ele abre uma nova perspectiva da religião também. Queria falar um pouquinho sobre a questão da saúde do Enfio, do Betinho, enfim. Eram hemofílicos. Não é o teu caso, né, Ivan? Não. Você não herdou, graças a Deus, não sofre de hemofilia. Não. Mas queria que você falasse um pouquinho da luta, da batalha que a família teve com relação a isso. A gente lamenta que não se tem ainda uma política de saúde nesse país, né, que olhe não só os hemofílicos, mas os portadores da hepatite C também, que padecem aí numa epidemia monstruosa que o governo, né, teima em fingir que não está acontecendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho, você como filho, conviveu os últimos dias do Enfio, do Betinho, enfim, como foi conviver, né, com a hemofilia na família? A coisa, começando um pouco mais atrás, né, para a família, para minha família, né, para minha avó, sempre foi muito complicado, porque foram 3 filhos, os 3 hemofílicos, né, e vivendo numa cidade do norte de Minas, praticamente
quase sul da Bahia, né? Que é ali perto, e com uma doença que era denominada, a denominação da hemofilia, o que é hemofilia, era colocado como era uma doença que dá em pessoas, são pessoas de vida curta. Não havia aquela definição, aquela explicação do sangue, da coisa. Então isso fez também com que os três fizessem uma coisa da vida muito intensa. É isso que puxar, a intensidade da vida, trabalhar intensamente, porque eles sabiam, eles cresceram com aquilo na cabeça. Eu tenho uma doença que... Vou durar pouco tempo, eu tenho que produzir. Pouco tempo de vida. Então, depois que foi ver essas coisas, ele tinha uma coisa dessa coisa da percepção. Ele, quando foi para os Estados Unidos, no início dos anos 70, ele foi com uma coisa que de uns 20 anos para cá, que começou a se trabalhar depois da morte dele também, que ele tinha problema nas articulações, que é um problema crônico nos hemofílicos, e ele falava, não, meu joelho incha quando eu estou tenso, quando eu estou nervoso, e isso não era admitido na medicina. Se o joelho está inchado, se alguma coisa está inchada, se está passando mal, é algum problema clínico, não é problema psicológico. E já tinha isso. E ele trabalhava com essa coisa já da hemofilia, de lutar pela coisa do sangue, né? E ele foi um grande marco, porque a morte dele acabou com os bancos de sangue particulares no Brasil. Perfeito. Fez com que o sangue passasse a ser controlado. Se hoje você tem aí os exames de sangue, se você tem todo esse processo de controle do sangue, infelizmente foi graças à morte dele, que foi a primeira pessoa a admitir ter uma doença que era uma doença marginalizada, né? Que ele chegou a retratar em muitas charges dele já. Vou pegar esse gancho e vou passar a bola aqui para o Márcio, né, para fazer uma análise sociológica desta realidade que ele conviveu, que era a doença, saber que ia morrer a qualquer momento, vida curta, e teve uma produção fantástica, né? Quase que hemorrágica, né? Fazendo o termo certo da palavra. Ele produziu muito. Como é que você analisa isso no ponto de vista sociológico, Marcos? A questão do hemofílico, principalmente, porque o hemofílico ele tem que viver atento o tempo todo. Porque desde que é pequeno, até mesmo um irmão do Enfio chegou a falecer por conta de um tombo, qualquer corte, qualquer ferida poderia ocasionar a morte de qualquer dos três irmãos. Então, a partir desse momento, o hemofílico ele tem que sempre estar atento a tudo que está à sua volta. Eu acho que essa personalidade do Enfio, desde a criança, foi moldada nesse sentido. Então, a partir do momento que ele tem essa percepção muito aguçada, tanto é que a obra dele continua muito atual nos dias de hoje. Ele já tratava alguns temas que na época não tão badalados, hoje continua de uma atualidade enorme, tanto é que continua sendo publicado no Jornal Globo. E como cartunista também posso falar que é o seguinte, a partir do momento que ele se sentia muito incomodado com aquela doença, a hemofilia causava dores horríveis nele. Ele sempre relatou muito nas suas cartas, nos seus textos, que qualquer tensionamento, qualquer problema que ele tivesse, o sangue dele não coagulasse, por exemplo, o fato dele ficar sentado numa prancheta o dia todo, que para outro desenhista poderia ser a coisa mais simples do mundo, para o Enfio sempre foi um empecilho muito grande. Então isso acabou por levar que a técnica deles também, ele fazia essa interpretação da obra dele, o traço dele fosse muito rápido. Porque a partir do momento que ele sabia, ele sempre soube, ele sempre conviveu muito com a morte dele, sabendo que ele morreria cedo. Infelizmente se comprovou esse dado, ele morreu aos 43 anos, quase 44 anos. Então, a partir do momento que ele tinha essa necessidade, essa ânsia de viver, nós podemos ver que cerca de 26 anos de produção dele, ele deixou uma obra que margeia 20 mil desenhos. Então, é uma produção inegável. Isso só nessa área, só nessa área de cartoon, porque ele foi um homem multimídia. Vocês estavam até falando da questão do PT. O Enfio tinha uma declaração polêmica que ele falava que se negava a filiar no Partido dos Trabalhadores, porque o PT já era muito social-democrata.
E o buraco dele era mais embaixo. E aí é o seguinte, ele foi um dos primeiros a se responsabilizar pelo programa de televisão do governo, da candidatura do governo do estado de São Paulo de Lula. Antes de Duda Mendonça receber milhões de reais, o Enfio já estava se responsabilizando por essa parte, e quem comenta isso também é o Laerte, um outro desenhista. O Enfio ia até os sindicatos para produzir charges. Só que com a ânsia dele de contribuir, sempre muito solidário, ele não conseguia ficar apenas no plano de desenho. Ele se engajava na coordenação de campanha, ele doava dinheiro para os comitês de anistia, ele sempre foi muito mais ativo. Entrava de sola, né? E ele tem uma definição que eu trabalho bastante no meu livro, que é o seguinte: para se fazer humor engajado, o desenhista tem que estar engajado. Ele não pode estar observando as lutas. Então, mesmo tendo hemofilia, qualquer pancada poderia ser fatal para o Henrique Souza Filho, ele ia para as passeatas, linha de frente de passeata, participou da passeata dos 100 mil, ele estava na rua. Começava, tem até não me lembro quem que me contou isso agora, que aí chegava o batalhão de polícia, pegava um de cada lado por ele, suspendiam e levavam ele para uma ruazinha deserta para sair da linha de frente, exato. Tanto essa parte da hemofilia, que falou do perigo da morte, ele quase morreu no início da década de 80, ele quase morreu por causa de uma mordida na língua, comendo um pastel. Então ele quase morreu porque não parava de sangrar. Ele teve que contrabandear o remédio, porque se importasse, demoraria muito tempo por causa da burocracia, ele já teria morrido. Ele ficou 4, 5 dias sangrando, não parava de sangrar, a língua não tem como estancar sangue. Perfeito. Bom, a gente já está caminhando já para a parte final do nosso programa. Antes disso, eu queria dar a oportunidade do Márcio, o Nico, ou para o Márcio ou para o Nico, aí você decide quem é que vai falar primeiro. Falar um pouquinho do livro. Já está no prelo, Márcio? Aonde que as pessoas encontram? Já está nas lojas? Não, ainda não. Ele está em processo de finalização de edição, até a editora antecipou, diante de tanta perspectiva, tanta ansiedade em torno da obra pelos 20 anos sem fio. A publicação está prevista para ser lançada no mês de abril, e como eu gosto de ressaltar, ela vai custar apenas R$3, porque realmente é uma oportunidade que a editora Expressão Popular, assim como outras personalidades já foram lançadas, Lima Barreto, Luiz Carlos Prestes, de ser conhecida por cada vez mais pessoas, essas personalidades críticas do nosso país. Posso reservar já um? Pode reservar, vai ser completamente presenteado. Com um preço desse não tem como negar. Não tem como, de jeito algum. Bom, eu queria também abrir para o Ivan. Ivan, olha, com toda sinceridade, eu acho que é muito pouco tempo que a gente tem para falar sobre a obra de uma pessoa com o porte do teu pai, né? E ele era uma pessoa, um comentário aqui interessante por causa desse rendimento, que rende assunto. Eu já conversei uma vez, quase 2 horas, com uma pessoa, falando sobre ele, sobre momentos que essa pessoa teve com ele, para depois descobrir que ele teve com meu pai durante 20 minutos num barzinho, conversando. Então, era uma pessoa que rende uma coisa. Ele me contando, eu falei, mas vocês se viram? Não, a gente encontrou uma vez, ele estava tomando um Guaraná no barzinho, a gente sentou, conversou uns 20 minutinhos, aí chegou o pessoal, ele teve que sair, mas foi só isso. E a gente já estava umas 2 horas falando sobre as coisas, as impressões que ele teve sobre a Fátima teve contato de elevador com ele, apaixonado, e foi até hoje. Até hoje, né? Olha, a lembrança que eu tenho, eu vou dizer sinceramente, eu não perdia uma tira. Não perdia uma tira do Globo do Enfio, enfim. E fui leitor assíduo do Pasquim, né? O Pasquim fica na minha lembrança até hoje. Foi uma das coisas que me fez seguir o caminho do jornalismo, foi ver aquela folha resistente ali, aquela folha maravilhosa que era o Pasquim. Tentaram reviver, mas nunca jamais, né? Vai ser. Foi a época, eu acho que já a conjuntura. Estava num momento histórico que também espero que não volte. Né? Eu vou abrir também aqui para o João Leal e para a Fátima para suas considerações finais, né? Antes de deixar o microfone aberto aí para a despedida dos nossos 2 convidados. Por favor, Leal. Aproveita eu não tive, lamentar aqui que eu não tive a oportunidade de encontrar com o Enfio pessoalmente. Tive com o Betinho, quando ele voltou do exílio, a gente tinha alguns amigos mineiros que eram amigo meu, amigo dele, a gente teve em algumas reuniões discutindo o Brasil, naquela época todo mundo perdido para onde se ia, né?
E depois o Betinho fundou o IBASE e tal, e levou a vida dele por ali. Né? Mas eu queria só lembrar, terminando, um outro aspecto do Enfio, que eu acho que foi importante. Nessa passagem dele pelos Estados Unidos para se trabalhar, para se tratar, ele fez um trabalho bonito sobre a questão do latino-americano, do latino nos Estados Unidos, do tal do Cucaracha, né? Quer dizer, com uma contribuição importante. Quer dizer, mostra que em todos os aspectos onde ele estava militando e tentava sempre estar cutucando na política ali aquelas coisas que eram contra os mais fracos e etc. Né? Fátima, rolou um clima no elevador? Não é isso. Que eu estava conversando com o Nico que eu tive um contato superficial com o Enfio, porque a gente se cruzava na redação do Globo, geralmente no elevador. Tem que explicar, né? Mas, enfim, minha admiração pelo trabalho dele já existia, independente de haver um conhecimento mais próximo. Vou aproveitar meus minutos finais, que o Ivan trouxe uma série de livros interessantíssimos para fazer uma publicidade aqui, um registro, na verdade. Onde é que se encontra? São publicações que se encontram ainda? Eu queria só citar algumas das publicações, e aí depois até o Ivan diz para a gente se é fácil encontrar essas publicações. O Urubu, da editora Desiderata. Isso. Graúna ataca outra vez, a minha preferida, Graúna. Sorrindo aí, linda. Com a apresentação de Ziraldo, da Geração Editorial. A volta da Graúna. A volta da Graúna, também da Geração Editorial. A volta do Fradim, outro personagem maravilhoso, né? Uma antologia histórica, Geração Editorial. E o Baldo, que a gente não teve a oportunidade. A volta do Baldo, o Paranoico. Uma antologia histórica também, todos da Geração Editorial. E também Enfio, Hiroshima, Meu Humor. Esse foi o primeiro livro dele. O primeiro livro. Tem outros livros aqui, Ivan. Eu vou me despedir. Tá. Enfio do Brasil. Tá bom. Então, eu fico muito feliz, agradeço demais a presença de vocês e lamento o nosso tempo ser tão curto. Pois é, mas infelizmente. Isso dava conversa assim para mais de metro, né? Com certeza, mas a gente vai pedir de volta. Vamos pedir aí um bis aí, né, para um próximo programa aí, para a gente estar falando aí só de uma fase. Vamos falar sobre o lançamento, vamos esperar o lançamento. Ele tem vários projetos. O lançamento do livro do Nico, e aí a gente pega esse lançamento junto com o Ivan, a gente faz mais um especial aqui do Enfio Topa. Tá topado, Ivan? Tá certo. Então tá aí, o microfone está aberto para vocês, para as considerações finais. Vamos lá. Era só passar mesmo, fechando aquela coisa que eu estava falando, dos projetos que tem. Isso. São os livros, eu estou preparando uma grande coletânea da obra dele. Um relançamento. Exatamente, mostrando esse artista multimídia, de tudo que ele já fez, da televisão, de rádio, de cinema, de rádio não. Rádio foi a única coisa que ele não fez. Foi televisão, teatro, cinema, fez as animações, os plim-plims da Globo, os cartoons animados, foi ele que começou a fazer no Jornal da Globo, né? Da TV Homem. E as charges, cartoons, as crônicas que ele fazia, as cartas da mãe, os livros, né, como escritor. E eu estou lançando isso. Devemos estar lançando ainda esse ano também o Enfio na China, relançando o Enfio na China, inclusive com novos depoimentos. Eu estava tendo contato, inclusive, ontem, com um jornalista que trabalhava acho que era na rádio de Pequim, na central de comunicação lá de Pequim, que vai dar um depoimento. Vamos fazer um livro novo, quer dizer, todo com acréscimos de coisas que aconteceram na época. E as exposições que eu realmente estou aí formatando, estou apresentando aí essa semana aí para... Pode mandar para a Rádio Petroleira, porque a gente vai divulgar sempre, viu? O espaço aqui já se compromete de antemão de estar divulgando aí todos os passos aí do teu trabalho. E a das exposições e a catalogação da obra, que é uma coisa que eu estou fazendo, que são para esse biênio aí, são 2 anos aí de trabalho que eu vou... De comemorações. De homenagens para ele. E deixar até um contato para quem quiser
entrar em contato tanto para levar as exposições quanto para informações, qualquer coisa sobre a obra. Eu digo comemorações, viu? Eu não digo no lado pejorativo, até porque... Fica um ano de homenagem, um ano de comemoração. Exatamente. De comemorar essa obra maravilhosa. Eu acho que, antes de mais nada, a obra dele tem que ser comemorada dele, a passagem sempre, dele comemorar exatamente isso. A oportunidade que a gente teve de conviver e de ter esse legado aí fantástico que é a obra do teu pai. E aí deixar só um e-mail, que eu acho que é o mais fácil, que é o enfio@globo.com, para quem quiser entrar em contato, tanto para... Vamos repetir, né? enfio@globo.com. Perfeito. Tá, então, obrigado pela participação, Ivan. Encerra aqui com o Nico. Vamos agora passar a bola pro Márcio Malta ou pro Nico? Define aí, bicho. Antes de mais nada também, então, é o Nico que vai falar, porque agradecer o convite. Eu acho que não há melhor espaço para falar de Enfio do que numa rádio de um sindicato. A minha produção de charges também é muito voltada para sindicatos, inclusive trabalho com a companheira Fátima em um sindicato de trabalhadores da Universidade Federal Fluminense. E a vivacidade do Enfio, a contribuição dele com os movimentos sociais, fica como um modo de vida. Eu costumo dizer que uma pessoa que se paute pelos comportamentos que o Enfio teve durante sua curta vida, ela vai ter uma conduta pautada na ética, na dignidade, e como o Ivan fala, as pessoas que procuram o Ivan para falar da obra do pai são sempre pessoas bem intencionadas, voltadas para movimentos sociais e com comprometimento social. Então, por mais que esse tempo sombrio... É o lado vivo do Enfio, né? Por mais que esse tempo sombrio da ditadura militar tenha passado, que fica o exemplo de vida do Enfio. Perfeito. E uma coisa que estava falando, essa coisa da coerência que eu acho dele, que é incrível, que ele tinha, que era, complementando isso, dando alguns fatos, quer dizer, ele não só vivia com a esquerda, como tinha um contato muito grande com pessoas que eram por exemplo, do PFL. Ele não tinha aquele preconceito das pessoas. Um dos melhores amigos... Democrático, né? O espírito democrático. Um dos melhores amigos dele na época de Natal foi o Fernando Bezerra, que é senador da República e que nunca foi da esquerda, mas que ele via exatamente pelas pessoas coerentes, pelas pessoas que ele julgava pessoas boas, mesmo que não concordasse. Como ele falava do Teotônio, ele falou: convivi muito tempo com o Teotônio, muitas coisas a gente concordava, muitas coisas eles não concordavam, e criou esse trabalho lindo que foi a entrevista ao Teotônio, que deu origem a Diretas, né? Inclusive ele criando esse bordão Direta Já, vê o desprendimento dele, ele criou o bordão Direta Já e botou na boca do Teotônio no final da entrevista, que não foi o Teotônio que disse, mas não fez a mínima questão de tomar o crédito, que ele falou: para mim o que é importante é ver as coisas acontecerem. É isso. Bom, gente, de uma forma muito gratificante, nós recebemos o filho do Enfio, o produtor cultural Ivan Cosenza. Me ajuda, pelo amor de Deus. Cosenza de Souza. Aqui também duas pessoas em uma. Nico, o chargista, e o sociólogo Márcio Malta, escritor, também. Participaram dessa mesa redonda o assessor deste Sindipetro, João Leal de Araújo, e a jornalista da Agência Petroleira de Notícias, Fátima Lacerda. Esse foi Nato Candal em mais uma mesa redonda aqui na Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Música, informação e prestação de serviços com a participação técnica do André Cunha. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Mesa Redonda.